Você já percebeu que dois advogados podem falar exatamente sobre o mesmo tema e ainda assim ter resultados completamente diferentes? Um conteúdo passa despercebido, o outro prende a atenção, gera comentários, compartilhamentos e autoridade. Na maioria das vezes, a diferença não está no conhecimento, mas na forma como essa informação é apresentada. É aqui que entra o storytelling no conteúdo jurídico. Storytelling não é inventar histórias, exagerar fatos ou expor casos reais de clientes. Storytelling é a forma como você estrutura uma mensagem para que ela faça sentido, gere identificação e conduza o público do problema à solução. No direito, isso é ainda mais importante, porque o advogado lida com temas complexos, técnicos e muitas vezes distantes da realidade cotidiana das pessoas. Quando o advogado apenas informa, o conteúdo é correto. Quando ele conta uma história, o conteúdo é compreendido. O cérebro humano não responde bem a dados soltos, artigos de lei jogados no ar ou conceitos abstratos. Ele responde a contextos, conflitos e situações reconhecíveis. Por isso, quando um advogado começa um conteúdo dizendo o abandono afetivo pode gerar indenização por danos morais, a informação é verdadeira, mas fria. Agora, quando ele começa dizendo, imagine uma criança que cresce sem a presença emocional do pai, mesmo com todas as necessidades materiais atendidas, o público imediatamente cria uma imagem mental. A partir deste ponto, ensinar o conceito jurídico se torna muito mais fácil. Um dos maiores erros do advogado nas redes sociais é achar que ensinar direito é despejar informação técnica. O advogado fala como se estivesse escrevendo uma petição. Começa pelo artigo da lei, usa termos técnicos desde a primeira frase e ignora que nas redes sociais ele disputa atenção com entretenimento, notícias e assuntos pessoais. Ninguém abre as redes sociais com vontade de fazer faculdade de direito. As pessoas entram porque têm um problema, uma dúvida ou uma situação que reconhecem como possível na própria vida. Por isso, o storytelling começa sempre pelo problema, não pela solução jurídica. Antes de falar da lei, do entendimento dos tribunais ou da tese jurídica, é preciso apresentar uma situação que faça sentido para quem está assistindo. Pode ser uma cena cotidiana, uma dúvida comum, um erro frequente ou até mesmo uma situação hipotética. O objetivo não é chocar, mas fazer com que a pessoa pense. Isso poderia acontecer comigo. Um exemplo simples deixa isso muito claro. Em vez de dizer o atraso reiterado de salário gera dano moral, o advogado pode começar dizendo assim: imagine trabalhar todos os meses sem saber se o salário vai cair na conta. As contas chegam, o aluguel vence, mas o pagamento nunca tem data certa. A partir desta narrativa, a parte jurídica entra de forma natural, quase como uma consequência lógica da história. Storytelling não significa falar mais ou enrolar, significa organizar o raciocínio. Um bom storytelling costuma seguir uma lógica simples. Primeiro o contexto, depois o problema, em seguida a explicação jurídica e, por fim, a orientação geral. Essa estrutura ajuda o público a acompanhar o raciocínio sem se perder, mesmo quando o tema é mais técnico. Também é possível usar storytelling sem mencionar pessoas específicas ou casos reais. Situações hipotéticas são extremamente eficazes e éticas. Expressões como "é comum chegar ao escritório alguém dizendo que" ou "imagine um cenário em que" criam uma narrativa clara, sem violar sigilo ou o código de ética da OAB. O foco não está no caso, mas na experiência que ele representa. No conteúdo jurídico, o storytelling também é uma ferramenta poderosa de construção de autoridade. Quando o advogado demonstra que entende o problema antes de apresentar a solução, ele passa a imagem de alguém que compreende a realidade do público e não apenas a teoria. A autoridade não nasce de um vocabulário difícil, mas da capacidade de traduzir o direito para a vida real.
Outro erro comum é achar que o storytelling só funciona em vídeos longos. Ele funciona também em posts curtos, reels, stories e até em legendas. Uma única frase bem construída já pode ser uma história em miniatura. Dizer, por exemplo, que muitas pessoas só descobrem que tinham direitos depois que o problema já virou uma crise já é, por si só, uma narrativa poderosa. É importante lembrar que o storytelling no direito não serve para prometer resultados ou induzir alguém a litigar. Ele serve para informar, conscientizar e educar. O advogado não diz o que a pessoa deve fazer, mas explica quais caminhos e ordenamento jurídico prevê diante de determinadas situações. A decisão será sempre do cliente. Quando bem utilizado, o storytelling transforma o conteúdo jurídico em acessível, humano e relevante. Ele aproxima o advogado do público sem banalizar o direito e sem ferir a ética. Mais do que ensinar leis, ele ensina pessoas a entenderem seus próprios problemas sob a ótica jurídica. No fim das contas, o poder do storytelling no conteúdo jurídico está em uma mudança simples de mentalidade. Parar de falar apenas sobre o direito e começar a falar sobre as situações que levam alguém a precisar dele. É exatamente essa lógica que a Jurisoft aplica quando pensa em conteúdo jurídico estratégico. Não é sobre postar por postar, nem sobre repetir artigos de lei nas redes sociais, mas sobre transformar conhecimento jurídico em comunicação clara, ética e relevante para quem está do outro lado da tela. Quando o advogado entende como estruturar histórias, ele não apenas comunica melhor, ele consegue construir autoridade, gerar conexão e se posicionar de forma consciente no digital. E é nesse ponto que estratégia, conteúdo e storytelling se encontram. O direito continua técnico, sério e ético, mas passa a ser compreendido, lembrado e até valorizado. É assim que o conteúdo deixa de ser só informação e passa a ser posicionamento, exatamente o que a Jurisoft acredita e constrói todos os dias junto aos advogados. Se esse conteúdo fez sentido para você, não esqueça de se inscrever no canal para ficar sempre por dentro das melhores dicas para o seu marketing jurídico.